Olá, Elizanete. Vamos aqui começar uma trilogia sobre os BRICS, tá? Vamos falar aqui sobre o BRICS e o Acordo de Paris, quando a gente falar sobre correção, né? A trilogia fala sobre correção, harmonia e prosperidade, né? Então, no, quando a gente fala sobre o BRICS e o Acordo de Paris, a gente tem que falar sobre correção. O Brasil precisa corrigir o dano feito com a sua fraude, né, no inventário do gás do efeito estufa. E aí a gente tem que, depois de corrigir isso, e eu vou falar sobre o problema que isso criou agora, harmonizar, né, as estratégias regionais, a legislação regional, e aí nós vamos promover a prosperidade dessa região, principalmente com o setor florestal, e para o Brasil, no caso das espécies florestais tropicais. Tá? Então a trilogia fala sobre isso: correção, harmonia, prosperidade. Olha, o Brasil, no Acordo de Paris, apresentou uma proposta focada nas mudanças de uso da terra, né? Correspondendo a 80% da nossa meta de ação nacional determinada. É um caso único entre os BRICS. É um ponto fora da curva, como costuma dizer, nas estratégias regionais que existem de desenvolvimento sustentável nos países. O ODS 30 inclui essa urgência de agir contra as mudanças climáticas. E o inventário brasileiro foi o único da região a apresentar o setor de mudança de uso da terra como principal fonte de emissões. Essa mentira é uma mentira, foi elaborada por ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos e promovida por uma mídia esquerdista. Isso, quem diz, é o presidente Bolsonaro no seu discurso lá na Assembleia das Nações Unidas. Então, o Brasil precisa fazer uma correção dentro dos BRICS. É uma obrigação nacional, né? Como um país que quer participar de um esforço regional, precisa ser honesto, né? Corrigir essa mentira do inventário de gás do efeito estufa que diz que a ocupação territorial no Brasil ocorre de maneira insustentável, gerando emissão de gás do efeito estufa. Isso é mentira, tá? Bom, a silvicultura, isso é mentira porque o Brasil excluiu a silvicultura, tirou a produção e o consumo de madeira do inventário, tá? E isso está dentro dos inventários da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, tá? Todos eles têm isso nos seus inventários e têm políticas públicas e privadas nas suas ações determinadas nacionalmente para promover mais produção e consumo de madeira industrial e para energia, tá? Então, a inclusão do setor de silvicultura no Acordo de Paris pelo Brasil ou num outro acordo que venha a ser celebrado depois de resolver essa confusão, né, tem que ser voltada para promover a produção e o consumo de madeira industrial para energia, né? Isso é o que faz com que a ocupação territorial seja sustentável, ok? E essa mentira do inventário de gás do efeito estufa tem que ser corrigível, né? Corrigida. E isso vai levar a novos desenvolvimentos tecnológicos, desencadear novos usos e modernos usos para madeira, tá? É uma madeira, a madeira é um recurso nobre e renovável. A aumentar a produção e o consumo de madeira industrial na toda a América Latina, na África, nos outros países o consumo já é altíssimo, a gente tem que fornecer, vai agregar valor econômico para as árvores e vai contribuir para que as florestas tenham definitivamente uma oportunidade maior de se estabelecer como uso da terra e com isso combater as mudanças climáticas globais, fornecendo madeira. As florestas captam a fumaça que é emitida pelos veículos e devolvem para a sociedade em madeira. É isso que elas fazem e é isso que precisa ser corrigido. O Brasil precisa ter uma atitude de correção
nos BRICS e dizer a verdade no seu inventário de gás de efeito estufa. Nessa região, Brasil, Rússia, Índia, China, tem 43% da população mundial, 25% da superfície terrestre, 20% da economia global. Né? Então, o aumento do consumo nessa região faz aumentar as emissões de gás de efeito estufa. Então, a produção de biomassa de madeira é importantíssimo para manter um equilíbrio climático na região. Tá? E não é só isso, as florestas têm outras atribuições que também podem ser remuneradas. Né? Isso precisa ser objeto de um esforço dos BRICS, né? Trabalhar nessa capacidade que a biomassa tem de oferecer uma opção para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, incluir os produtos florestais madeireiros, a produção e o consumo de madeira nos inventários de gás de efeito estufa e promover o seu consumo são ações que acontecem no mundo inteiro. Na França, na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, na Áustria, na Itália, todos, na Finlândia, na Noruega, todo mundo tem um programa, os americanos, os canadenses, de incentivar o seu setor florestal, né? O seu potencial para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. E isso, no próximo tema que a gente vai falar, quando a gente harmoniza a nossa legislação, vai fazer com que surjam mecanismos para que essa produção e consumo de madeira sejam contabilizados no eixo regional, né? Em conjunto, os BRICS podem participar dos acordos climáticos globais de uma forma muito mais estruturada e promover essa capacidade que eles têm de reduzir emissão global, promovendo um setor florestal que é sustentável e está baseado na produção e no consumo de madeira como forma de captar as emissões globais de gás de efeito estufa. Né? O eixo regional, quando vai junto nessa discussão do setor de mudança de uso da terra e apresenta uma posição conjunta, tem muito mais possibilidade de fazer as suas posições prosperarem. Então é preciso que haja um acordo em torno dessa posição frente aos BRICS frente ao Acordo de Paris dos países do BRICS. Né? E isso passa pela harmonização, e com essa harmonização vai criar uma prosperidade para o setor florestal tropical na Amazônia brasileira.